Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre nutrição. Eu escolhi hoje falar sobre carboidratos. No vídeo anterior a gente falou sobre macronutrientes no geral, mas hoje eu resolvi realmente trazer esse assunto porque é muito polêmico, tem muita pergunta no consultório, no hospital. Então, assim, é muito comum a pessoa perguntar, Nutri, por que que vocês orientam a grande maioria a gente consumir carboidrato integral ao invés do carboidrato simples? Sendo que quando eu olho caloria, elas são equivalentes. Então, por exemplo, 2 fatias de pão de forma integral e 2 fatias de pão de forma normal, branco, eles têm em média 130 calorias. Aí você olha um pão francês, ele fornece em torno de 140, 150 calorias. Então, por que eu tenho que comer o integral? E aí, antes da gente começar a falar sobre os carboidratos, eu queria falar duas coisas para vocês. Quando a gente fala de alimentação, nem tudo a gente só deve observar a caloria. Então, a gente tem que olhar a composição, a função desse alimento no nosso organismo. E em determinadas situações, a gente vai ter que consumir um tipo de alimento. E segundo ponto, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentar, curtir, compartilhar os vídeos. Isso é muito importante para mim. E aí eu vou saber que vocês estão gostando dos temas aqui trazidos. E também, se vocês quiserem saber sobre determinado assunto, escrevam, que eu vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto. Então, falando dos carboidratos, é importante, primeiro de tudo, a gente saber o que são os carboidratos. Então, os carboidratos, eles são considerados açúcares ou glicídios, e eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente fala da função, como a gente viu, a principal função deles é fornecer energia para as nossas células, do cérebro, dos olhos e de outros órgãos, né? Então, assim, Nutri, quer dizer, então, quando eu preciso de energia, eu preciso consumir carboidrato? Sim. Se eu vou fazer uma atividade física, eu preciso de carboidrato? Sim. Se eu vou correr, eu preciso de carboidrato? Sim. E se eu estou me sentindo com um pouco de tontura, fraco, eu preciso de carboidrato? Possivelmente, pode ser uma queda de glicemia e uma falta de energia. Então, você vai precisar consumir carboidrato. Mas antes da gente entender o porquê que eu devo escolher carboidrato simples ou carboidrato integral, vamos entender o que são os carboidratos. Então, eles fornecem energia. A cada 1 grama, eles fornecem 4 quilocalorias, tá? E a gente tem algumas classificações desses carboidratos, que são monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Quando a gente fala de monossacarídeos, são as moléculas mais simples, que já estão ali prontas para serem utilizadas pelas nossas células, então não precisam ser digeridas, nada disso. E aí entram a glicose, a frutose, a ribose e a galactose, tá? A galactose, por exemplo, ela está composta a gente encontra no leite. A frutose é o açúcar das frutas. Então, quer dizer que fruta tem açúcar? Sim. Os disacarídeos é a junção de 2 monossacarídeos. Aí a gente tem a maltose, a lactose e a sacarose, que, por exemplo, é o açúcar, o açúcar do açúcar, né? Do açúcar refinado, por exemplo, dos doces, do mel, tá? Quando a gente fala de disacarídeo, por serem 2 moléculas, elas podem sim ser absorvidas pelo nosso organismo ou podem ser quebradas em 2 monossacarídeos. E a gente tem as moléculas maiores, que são os polissacarídeos. Então, por exemplo, amido, glicogênio, celulose, que a gente encontra na parede celular dos vegetais, dos legumes, tá? Então, esses que são carboidratos maiores, eles precisam ser quebrados para serem absorvidos no nosso organismo. Lembrando, quando a gente fala da digestão, ela já se inicia na boca. Então, com o processo de mastigação, na saliva a gente encontra enzimas que ajudam já na quebra desses carboidratos. Aí depois chega lá no estômago, que tem a ação do ácido clorídrico, né? Juntamente com outras enzimas. No intestino delgado, onde é absorvido, tá? E aí, quando é absorvido, ele tá pronto ali para ser utilizado para as nossas células como fonte de energia. Aí eu expliquei tudo isso para vocês por quê? Quando a gente fala dos carboidratos simples, o que acontece? Ele é absorvido mais rapidamente. Para esse carboidrato ele ser absorvido, ele precisa de um hormônio que é chamado de insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que ele é liberado, né, quando a gente consome carboidrato. Aí tem ali uma reação química que sinaliza os receptores para captar essa glicose do sangue e colocar dentro das células, tá? Quando a gente fala dos carboidratos simples, então, por exemplo, arroz branco, pão branco, macarrão, essa absorção é feita mais rápida.
Então, ele chega mais rápido, esse açúcar chega mais rápido no sangue, essa insulina é mais estimulada e aí ocorre a captação dessa glicose, tá? Quando a gente fala dos carboidratos integrais, tem as fibras. E aí essas fibras fazem com que essa absorção seja mais lenta e, consequentemente, menor o estímulo de insulina, tá? E aí a gente tem que lembrar que a insulina é um hormônio anabólico. Tudo que é anabólico faz crescer. Hoje em dia é muito comum a gente ter o que a gente chama da resistência insulínica, que, se mantida, pode sim tornar-se um diabetes, mas isso não quer dizer, tá, gente? Eu sempre falo assim, que aqui eu procuro trazer as informações para vocês de uma forma mais objetiva pra gente entender, mas assim, quer dizer então que eu só comer carboidrato simples, pão branco, isso vai gerar uma resistência insulínica e, consequentemente, eu vou ter diabetes? Não, porque cada organismo responde de uma maneira. E eu sempre falo que pra gente ter qualquer tipo de doença ou alteração no nosso organismo é um conjunto, não é só alimentação sozinha, né? É o funcionamento do organismo como um todo. Então, por que a gente fala assim, prefira consumir carboidrato integral do que o simples? O carboidrato simples, como eu falei, é absorvido mais rápido, maior estímulo de insulina e, consequentemente, isso pode gerar, mais para frente, uma resistência insulínica, sobrecarregar o pâncreas. E por ser absorvido mais rápido, dá menos saciedade. Então, naturalmente, que você vai ter fome mais rapidamente. Quando a gente fala do carboidrato integral, por ter a fibra, essa digestão é mais lenta, então menor estímulo de insulina e é captado mais lentamente pela célula. Então dá uma saciedade maior. Então, quando a gente fala assim, por que é melhor o integral do que o branco? É justamente por isso, porque ajuda na saciedade. Por ter fibras, também, consequentemente, vai ajudar no funcionamento do intestino. As fibras também ajudam nessa velocidade ou nessa redução de absorção de carboidratos e de gorduras. E, além disso, menor o estímulo de insulina, que é um hormônio anabólico, tá? Nutri, então quer dizer que eu sempre devo comer carboidrato integral? Não. Se você precisa de uma energia rápida para o seu organismo, então, às vezes, por exemplo, eu tô numa competição e preciso, minha energia tá caindo, eu preciso repor rápido esse carboidrato. Por exemplo, a gente utiliza o carbogel, que é um carboidrato mais rapidamente absorvido. Então, se eu vou fazer uma atividade física, por exemplo, e meu período de tempo até a atividade física é curto, talvez eu precise consumir um carboidrato que seja mais rapidamente absorvido, para ter energia ali pronta para ser utilizada pelo meu organismo na prática da atividade física, tá? Mas quando a gente fala uma alimentação saudável, visando saciedade, emagrecimento, a melhor opção sim seria o integral, porque vai te dar uma saciedade. Então é isso que eu falei, em termos calóricos é igual, mas ao final do dia, quando você fizer a conta, né, o que acontece? Eu consumir carboidrato integral, vou ter mais saciedade, então consequentemente eu vou comer menos ao longo do dia e nas refeições. Então isso vai ajudar no emagrecimento. Ficou claro? Então é por isso, gente, mas a gente sempre tem que lembrar que, dependendo da situação, eu devo consumir um tipo de carboidrato, ou simples, que é mais rapidamente absorvido, estimula a insulina mais rapidamente, ou o integral, que a absorção é mais lenta, o estímulo de insulina acaba sendo menor. Combinado? Então, qualquer dúvida, vocês me escrevam. Não esqueçam de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, eu aguardo vocês e um grande beijo.